Você já leu a Bíblia hoje? Que tal ler agora? Sim, vamos juntos! poucosminutos.com.br. Dizem que a Disney é satanista. Falam até que é comprovado. Será mesmo? Mateus 6, versículo 22 ao 23. A Disney é uma das maiores empresas ou a maior empresa de mídia do mundo. Essa história de que ela é satanista e das suas mensagens subliminares embutidas em seus desenhos já existe há muitos e muitos anos. A ideia nesse vídeo não é inventar histórias ou falar de mensagens subliminares. Aliás, o que são mensagens subliminares? São mensagens que, de certa forma, estão escondidas nos desenhos. Mas o que eu quero falar é de algo claro que está visível a qualquer um, porém, na maioria das vezes, nós não damos a devida atenção quando assistimos desenhos com os nossos filhos. Aliás, se é que realmente assistimos desenho com nossos filhos, não é assim? Sendo assim, a pergunta principal quando assistirmos um desenho é: o que os desenhos têm ensinado aos nossos filhos? Se você fizer uma pesquisa na internet, encontrará vários vídeos falando sobre mensagens subliminares nos vídeos da Disney. Alguns são verdadeiros, são comprovados, inclusive alguns casos, alguns chegaram até a causar prejuízos à Disney, como o caso do antigo filme Bernardo e Bianca, mas outros são pura invenção das pessoas. O fato é que nos vários casos em que a Disney foi acusada de utilizar mensagens subliminares, mensagens escondidas por trás dos desenhos, a empresa sempre alegou algo de errado no áudio ou na imagem na hora de edição, ou seja, um erro humano ali, ou até mesmo um erro de interpretação do desenho e da mensagem que eles queriam passar. Sinceramente, eu não acredito em erros grotescos como esses, em uma empresa que já foi considerada entre as 10 marcas mais valiosas do mundo e tem um valor bilionário de mercado. Certamente, eles têm um controle de qualidade muito, mas muito acima da média mundial. Sendo assim, eu só posso crer em uma estratégia comercial dessa empresa. Curiosamente, todos esses erros, eles sempre têm relação com o tema sexual. Por que será? Poucos temas mexem tanto com nós seres humanos do que o lado sexual da vida, não é verdade? Basta vermos quantas famílias são desfeitas, crimes são cometidos, vidas são destruídas por distorções dos valores de uma vida sexual. As pessoas distorcem os valores e acabam fazendo grandes horrores em suas vidas por causa da vida sexual. Enfim, o sexo definitivamente prende a atenção das pessoas. Enquanto muitos estão à procura de mensagens subliminares, coisas místicas ou magias nos desenhos, está tudo às claras, em bom português e muito nítido. Porém, os pais deixam de fazer a pergunta mais importante: o que é que esse desenho está ensinando ao meu filho? Quando você faz essa pergunta, tudo vem à luz, porque o Espírito Santo te dá luz e te ilumina para que você enxergue realmente aquilo que está sendo ensinado através daquele desenho. Talvez a maior dúvida em nós pais seja o seguinte: como criar nossos filhos? Quem nunca se perguntou isso, não é verdade? Essa é a pergunta base de qualquer pai ou mãe que realmente ama seus filhos. Porém, a resposta é sempre complexa. Afinal, nós temos dificuldades em gerenciar as nossas próprias vidas. Agora ainda precisamos cuidar de uma vidinha tão indefesa como os nossos filhos? Que responsabilidade que Deus nos deu, não? Sim, o maior dom que alguém pode ter é o de ser instrumento para gerar outra vida. Mas com esse maravilhoso milagre da vida, recebemos várias responsabilidades. E fica muito difícil competir e vencer quando temos que ensinar valores corretos aos nossos filhos e as mídias, com toda a tecnologia e encantos, ensinam exatamente ao contrário. E é exatamente isso que acontece quando deixamos nossos filhos assistindo por horas desenhos sem qualquer critério. Depois os pais dizem assim: nossa, mas não foi isso que ensinei com meu filho, não foi isso que ensinei para ele, por que será que ele está agindo assim? Pois é, não foi o que você ensinou, mas foi o que a mídia ensinou para o teu filho, com muito mais entretenimento que você. Todo ser humano, eu costumo usar como exemplo que ele é como se fosse um celular novo, no qual instalamos no decorrer da vida
vários e vários aplicativos que vamos utilizando diariamente, como se fosse realmente um celular. Se o que instalamos é bom, temos bons resultados. Se o que instalamos é ruim, temos péssimos resultados. Acesse o nosso site e veja um artigo com o título Quem Você É, para que você entenda mais detalhes de como isso na prática acontece em nossas vidas. Assim também é com os nossos filhos. Os maiores instaladores de aplicativos, se é que a gente pode dizer assim, dos nossos filhos são a TV e a internet. Ou seja, esses são os maiores influenciadores dos nossos filhos. Por isso, é essencial que estejamos atentos ao que eles têm visto nesses meios de comunicação. Vamos ler um versículo? Mateus 6, 22. Os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Esse versículo fala claramente que nós somos aquilo que vemos. Olha como é importantíssimo aquilo que os nossos filhos têm visto. A minha intenção com esse vídeo não é quebrar a Walt Disney, porque nem que eu quisesse eu conseguiria, tá certo? E nem ao menos manchar a imagem deles. Afinal, eles são uma grande potência mundial e certamente a minha opinião não é relevante para um grupo como esse. Mas a minha intenção aqui é mostrar a você que realmente ama os seus filhos e está interessado no futuro deles, o que um desenho inspirado por ideias não cristãs pode realmente ensinar e como ele pode mexer com a vida dos nossos filhos. Embora o vídeo seja direcionado a nós cristãos, você verá no conteúdo do vídeo que os comportamentos incentivados pela Disney nos seus desenhos, na minha opinião, deixará qualquer pai ou mãe assustados. Então, acredito que esse vídeo será algo útil para qualquer pessoa, independente da sua religião. O que é que nós vamos entender nesse vídeo? Nós vamos ver os nossos filhos procuram alguém para imitar, certo? Isso é um comportamento normal no ser humano. Segundo, um exemplo prático de um desenho. Sim, nós vamos assistir aqui trechos de um desenho da Disney, onde mostra claramente como esse desenho tem ensinado o comportamento aos nossos filhos. Nós vamos entender algo muito sério, que é como o plano de Satanás atua por trás dessa influência. E aí, se os desenhos da Disney são tão difíceis assim para assistir, são ruins para as nossas crianças, o que é que eles podem assistir então? Falaremos também nesse... Conhece alguém que tem dificuldades em ler a Bíblia? Compartilhe. Talvez podemos ajudar. poucosminutos.com.br